Bem, nós subimos aqui a Rua Chamada Direita, eu gosto dessa frase, Rua Chamada Direita. Estamos aqui agora chegando na estátua de Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Vou dizer para vocês que eu estou um pouco decepcionado, acho muito tímida essa estátua para a importância do nome que representa para o Brasil, o nome da cidade. Praticamente o cara que representa, traz o nome dessa cidade e tem uma história interessante para todos nós brasileiros. E claro, e a pergunta que não quer calar e todo mundo faz, por que mataram Tiradentes, né? Fica essa dúvida. Então, cada vez que nós chegamos dia 21 de abril é notório, e nós estudamos isso no ginásio, depois no segundo grau, na história, afinal nós estudamos e lemos sobre o alferes Joaquim José da Silva Xavier. O alferes aí seria como se fosse tenente, o nome se dava a uma pessoa ligada ao exército. Nós vamos estar mostrando também uma igreja, que é São José Evangelista, e aqui mais à direita é o museu, nós estamos do lado do museu, que é a casa do Toledo, que era de um padre, onde Joaquim da Silva Xavier Tiradentes se reunia para, não digo conspirar, porque essa palavra não cabe, ele para organizar o seu projeto, a sua equipe, para lutar contra a arbitrariedade do governo estabelecido na época, que é o governo real, né? Então, cada 21 de abril, nós relembramos isso, né? Tiradentes. E esse foi o apelido dado a Joaquim José da Silva Xavier, que, como você pode imaginar, ele foi dentista, além de ter exercido outras profissões, como a de minerador, comerciante, alferes da Cavalaria de Dragões, e também fez parte da força militar atuante na capitania de Minas Gerais e subordinada à coroa portuguesa. Entre tantas carreiras, o Tiradentes, um herói nacional, foi o fato de ter sido um dos líderes do movimento da Inconfidência Mineira. Isso sim, foi a principal função dele, que a gente está aqui relembrando esse momento, porque ele representa uma mudança de status quo, porque ele teve a capacidade de se insurgir contra um sistema opressor na época. Para quem está no status quo e nas benesses do poder, pode dizer que foi uma conspiração. Mas quem estava do lado do povo, trata ele como um herói que lutou contra os juros exacerbados, contra a exploração do povo na época, dos negros escravizados, de todos aqueles que foram, de alguma forma, usados apenas como escravos, tanto brancos como pretos, para levar o ouro daqui para Portugal ou para a coroa mesmo instalada aqui na época. Então, esse espírito crítico é necessário fazermos, né? Por isso, Tiradentes é importante conhecer, está aqui a sua estátua, né? Relembrando a sua história, né? A Inconfidência Mineira, que foi esse movimento contra esses impostos que já falei, exacerbados, entre 1789 a 1792. Então, fazendo aí um contexto histórico, eu quero dizer para vocês que o Tiradentes nasceu na cidade de Ritápolis, Minas Gerais, não aqui, no ano de 1746, em pleno período colonial, e o Brasil gerava muitos lucros à coroa portuguesa através da exploração do ouro, sim, que era totalmente destinado à metrópole. Além disso, ainda eram cobrados altos impostos da população. O quinto, por exemplo, equivalia a cerca de 20% do total do ouro extraído. Claro, eu estava até conversando com uma professora lá em BH, a minha amiga Ana Lu, e nós estamos fazendo um cálculo. Ela dizia, Eliseu, sabe que quando o Tiradentes se impôs e quando houve aquela reação, representava esse um quinto 20% do valor que era cobrado dos juros da época. E eu pergunto para você que está assistindo aqui, e ela também questionou comigo. Ele disse, será que hoje não pagamos muito mais? Quanto é que é a alíquota do seu imposto hoje? Quanto é que você paga de imposto de renda hoje no Brasil? E tudo que pagamos de imposto de renda? Não estou dizendo que estava pior do que naquele tempo, mas é bom refletir que
20% de imposto era cobrado na época, já foi motivo de uma movimentação, de uma cobrança, de mudanças. Teve reações? Teve. Teve opressão? Teve. Mas houve alguém que lutou. Eu acho que por isso que eu dou valor a estes heróis que lutam, mesmo passando para a eternidade. E como que alguém possa entender como, na concepção de algum, como ele fosse um agitador, ou alguém que questionasse o sistema, mas eu entendo que foi um revolucionário, alguém que fez a diferença. E o mundo não deve nada aos normais, o mundo deve àqueles que fazem acontecer a diferença. Jesus foi um grande revolucionário, é isso que eu quero dizer para você isso, é isso que eu quero relacionar com você hoje. Eu como cristão, e sou um cristão que vivo, procuro viver o cristianismo da melhor forma possível. Quem foi Jesus? Jesus foi a pessoa que veio e ele enfrentou, aliás, o Império Romano ele não quis enfrentar, porque ele disse, meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Os discípulos queriam que ele enfrentasse o Império Romano, mas ele disse, não, não é essa a minha missão. Agora, ele enfrentou o sistema estabelecido, ele enfrentou o status quo estabelecido religioso, porque quem é que estava no comando? Eram os escribas, eram os fariseus, né? Era aquela casta de sacerdotes. Quem foi que ele bateu? Foi nessa gente, né? Que hoje também, em cada segmento religioso, tem a sua representação. E ele não tolerou, não. Ele foi pesado, chamou de... diz que a minha casa não é covil de ladrões, exploradores do povo. Ele questionou o sistema estabelecido na época, que era o judaísmo, que estava perdido, porque os judeus estavam atrelados ao Estado e fazendo parte daquela cúpula corrupta romana, entre Caifás, os demais sacerdotes e todos aqueles que mataram Jesus. Quem crucificou Jesus foram os soldados romanos, mas quem mandou? Foram os judeus. Quem que respondeu a pergunta, né, de Pilatos? Quem vós quereis que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás era um líder político, era um líder revolucionário. E eles disseram, liberte Barrabás e crucifique Jesus. Mas quem gritou foram os judeus. Eles é que crucificaram, eles é que deram a ordem final para a crucificação. Então o mundo é assim. Nós sempre vamos ter pessoas que se sentem ameaçadas no sistema. Mas vamos ver essa questão do imposto, uma coisa para você pensar, para você refletir que o Brasil ainda é um lugar que paga muito imposto e nós temos que pensar nisso também. Vamos em frente?